Olá, eu sou o Thiago e finalmente eu vou falar da diferença entre psicologia e psicoterapia. Esse é um vídeo básico, como eu falei lá no erro de Descartes, no vídeo sobre o erro de Descartes, que é o erro que te impede de entender psicologia. Ele é um vídeo básico mesmo no sentido de ele ser um dos fundamentos para você entender bem psicologia. E esse aqui é para explicar um erro muito comum, muito popular. Muita gente acha que as coisas são iguais. Então, quando as pessoas pensam em psicologia, elas pensam muito em psicoterapia. Só que são coisas diferentes. E essa confusão gera muitos problemas. Muitos problemas. Eu vou começar, é uma introdução ao assunto, porque tem muita coisa a se falar disso. Mas, por exemplo, começando, né? A psicologia, o que é? Ela é uma ciência, ela é um campo de estudo sobre mente e sobre comportamento, ou sobre processos mentais, comportamento, processos cognitivos. Então, você pode pensar de modo simples. Psicologia é uma ciência que estuda a mente e o comportamento. A psicoterapia é uma prática profissional. Então é diferente. Psicoterapia pode ser um tratamento para um problema psicológico, um transtorno. Resolver problemas diversos de relacionamento, de N coisas. Só que aí tem uma diferença muito. Porque a gente pensa em psicologia, a gente pensa lá no divã. E foi uma das grandes vantagens, uma das grandes contribuições do Freud foi popularizar a terapia. Ótimo, e tá na cultura popular e todo mundo entende, mas a ciência psicológica não é muito popular, as pessoas não entendem muito bem. O que é isso? O que um cientista psicológico faz? Não parece muito. As pessoas não entendem bem. Então, tem ciência básica, a psicologia é uma ciência básica. Então, por exemplo, o que a psicologia ciência vai fazer? Estudar tudo pelo conhecimento, para entender a princípio. Não precisa necessariamente ser uma ciência aplicada, não precisa. Então, eu vou dar exemplos desse tipo para ficar a distinção fica mais clara. A psicologia vai estudar, por exemplo, percepção. Como que eu percebo luz? Então tem, por exemplo, inclusive tem equações, já falei que tem psicologia matemática. Equações para percepção de luminância. Como que eu sinto coisas. Então, muitos processos básicos são fisiológicos ou psicofisiológicos. Como que eu sinto, por exemplo, pressão, temperatura. Atenção é um processo básico. Então, por exemplo, isso vai ser útil no trânsito, psicologia do trânsito. É psicologia, não é psicoterapia. Psicologia do trânsito. É a forma de aplicar esses conhecimentos da ciência psicológica. Então pensa, a ciência psicológica tem estudar várias coisas, memória, aprendizagem, N coisas. E a psicoterapia pode ser uma aplicação da psicologia, mas não é necessariamente. Não, pode ser que eu explique isso melhor em outro momento, mas vamos supor que a psicoterapia é uma aplicação da psicologia básica. Então você tem dois campos. Você tem um campo que é o campo do estudo, do entendimento, das pesquisas, e outro campo que é da aplicação. Então já vê que é diferente, né? Então, por exemplo, pensando na história da psicologia, a psicanálise, ela nasceu mais ou menos como uma psicoterapia. Ela nasceu como uma pesquisa clínica. Eu não vou entrar muito para não confundir. Mas aí buscou-se extrapolar isso para entendimento geral, para ser uma explicação da realidade, por exemplo, da sociedade. Análise do comportamento. É uma psicologia muito experimental, por exemplo, testes com ratos, pombos, animais, com pessoas também. Mas aí tem a análise do comportamento, ciência básica, e tem análise do comportamento aplicada como psicoterapia. Então são coisas diferentes. Pode ter uma coisa, então você vê que pode ter a transposição dos campos de um para o outro. Por exemplo, da psicoterapia você pode tentar expandir coisas para conhecimento geral, ciência básica, e o contrário, você pega da ciência básica e aplica na psicoterapia. Mas tem diferenças, é diferente. Então, por exemplo, a TCC. Muita gente pensa, mas a TCC é psicologia cognitiva. Não é. Eu explico isso em outro momento melhor, mas a TCC é uma terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma terapia com teorias próprias, com estudos próprios, que é diferente da psicologia cognitiva, das ciências cognitivas, que é um campo separado. Podem conversar, mas na verdade devem conversar, obviamente, mas são campos separados.
Então, por que que isso é importante? Um dos motivos pelos quais isso é importante é que para as pessoas não acharem que a psicologia se limita à psicoterapia. Então, entender que a psicologia é um campo muito maior. Por exemplo, você pode estudar a psicologia social, não é psicoterapia. É como os grupos se comportam, como a sociedade se comportam. E N outros campos da psicologia. Mas o ponto mais importante que eu acho aqui, nesse momento, é a aplicação da psicologia. Porque muitos vão pensar que Google cortou minha gravação, mas continuando, a psicoterapia não é a única aplicação da psicologia. Eu já dei exemplos, né? Psicologia do trânsito, tem psicologia nas Forças Armadas. Psicologia pode ser usada, por exemplo, para até não só direção de veículo normal, carro, moto, mas avião, né? Como que eu percebo, como que eu lido com estímulos, por exemplo, de um painel de comando de um caça, né? Da aplicação na área militar. Aplicação em hospitais, aplicação no esporte. Já fiz um vídeo sobre isso, psicologia aplicada ao esporte. N lugares. Então é muito mais do que psicoterapia. Então a psicologia está aplicada em empresas, por exemplo, RH, treinamento, etc. Um monte de coisas. Mas o que particularmente mais me interessa e está me interessando mais ultimamente é falar isso para as pessoas entenderem que a psicologia não depende só de um profissional aplicando. A psicologia pode ser auto-aplicada e eu gosto muito disso. Se pensar em desenvolvimento pessoal e, por exemplo, como que eu aprendo psicologia para aplicar na minha vida, isso é muito útil. Porque é pensar assim que não é só psicoterapia, né? Se eu tenho a psicologia ciência básica, eu posso extrair dela aplicações práticas e aplicações em mim mesmo. Então você pode aprender psicologia para aplicar em você mesmo. Isso, assim, é das coisas mais interessantes que eu acho. É algo que eu venho investindo e estou querendo investir cada vez mais. Até para projetos de doutorado eu estou pensando em algo assim. Uma intervenção só que auto-aplicada. Então, a pessoa mesmo, ela faz o processo de aprendizagem, de aplicação. Eu já faço um pouco isso nos cursos, treinamentos, né? Tem um de ciúme, por exemplo, e um de aprendizagem. Então, de aprendizagem, por exemplo, é psicologia aplicada que não tem nada a ver com psicoterapia, a princípio. Óbvio que psicoterapia se beneficia muito de entender sobre o processo de aprendizagem. Mas nesse curso específico, que é o Hackeando a Aprendizagem, eu falo mais focado nos estudos. Então, você estudar, aprender melhor, aprender com mais eficiência. Isso é psicologia e ciência básica, aplicada à aprendizagem. Pode ser aplicada à educação. E vai se dar muito bem. Pode ser aplicado nas escolas, na verdade deveria. Que as escolas muito se usa não se usa muito do que tem de melhor de conhecimento científico sobre a aprendizagem. E a aprendizagem é um dos tópicos básicos da psicologia, um dos principais, eu acho um dos mais interessantes e é um dos mais importantes. Porque aprendizagem, memória, está na base de um monte de coisas. Pensa se você não tivesse memória. Pois é loucura. E o do ciúme, por exemplo, é um treinamento que é gravado, é online, então ele não é dirigido, ele não depende da nossa interação síncrona ao mesmo tempo. Você acessa o curso, tem tudo gravado, tem como a gente ter contato, ter área de comentários, e-mail, a gente conversa, né? Então a gente conversa com os alunos, mas a ideia é que a pessoa aprenda o processo e ela aprenda formas de aplicar nela mesma, os princípios e técnicas para ela usar na própria vida dela. Então é uma psicologia prática, só que não tem nada a ver com psicoterapia, a princípio. Apesar de ter relações, obviamente. Na verdade, a própria psicoterapia, uma boa psicoterapia, vai ser aquela que vai te ajudar a você pegar o que você aprendeu lá e mudar a sua vida fora dela. Se ficar só naquele momento ali, ela fica limitada. Mas esse é papo para outra hora. E um outro exemplo é o e-book que eu lancei recentemente de Psicologia Prática, o nome é isso, Psicologia Prática, 107 técnicas para mudar a sua vida, que é assim, é o suco desse negócio, que é muito prático, é focado em técnica, tem a explicação um pouco para você entender o motivo por que aquilo funciona, em técnica muita de ciência básica e até técnicas que são usadas em psicoterapia também. Mas vê que não necessariamente é psicoterapia ou
a psicoterapia não é a única forma de uso. Não estou falando para não fazer psicoterapia. Se puder, faça. São coisas diferentes. Então, você fazer algo sozinho, você aprender a aplicar na sua vida, é diferente de você ter alguém que está com você o tempo todo, caminhando com você e tendo um processo conjunto ali. Tem a relação terapêutica também, que influencia muito nos resultados. Então, são coisas diferentes. Não são excludentes, são complementares. E muitas vezes a gente perde muito, a gente não... E isso com estudos mesmo científicos sobre esse tipo de psicologia autoaplicada, sobre intervenções que a pessoa pode consumir conteúdo, por exemplo, aprender novas formas de lidar com N problemas. Isso tem para intervenções desse tipo para um monte de coisas. Isso tem várias vantagens. Por exemplo, chegar em gente que nunca ia fazer psicoterapia. Ou chegar em gente que pode entender, pode ir para a psicoterapia depois. Ou complementar a psicoterapia. É uma técnica de psicoterapia também, por exemplo, a biblioterapia, que é você usar recursos, livros, por exemplo, como complemento à terapia. E eu, assim, quando eu atendia, para mim era básico. Tem que ter a biblioterapia, a psicoterapia. Não, eu acho fundamental. E é questão de aprendizagem mesmo, é questão de mudança de hábito, você expor e praticar o máximo possível na sua vida. Não só ser uma conversa na sala de psicoterapia, porque não é só uma conversa, não deveria ser. É algo para mudar realmente um monte de coisa, não é uma simples conversa. Então, as duas coisas são essenciais, psicologia e psicoterapia, são coisas diferentes. Acho que eu pelo menos comecei a te dar um pouco de ideia. Mesmo que não tenha ficado tão claro para você, tudo bem. Te causar confusão é um começo. Porque você começar a separar as coisas, se você sair só com a ideia de que psicologia não é psicoterapia, depois talvez você não lembre os detalhes. Você fala assim, não é a mesma coisa. Você pode voltar e ver. Hoje posso falar mais sobre isso. Detalhes específicos. Por exemplo, por que terapia cognitiva não é psicologia cognitiva. São coisas diferentes. E, enfim, de todo jeito, você tem muito a ganhar com as duas coisas, tanto a psicologia científica quanto a psicoterapia, então é algo a se aproveitar. Realmente, assim, se for algo de qualidade, uma psicologia científica de qualidade e uma psicoterapia de qualidade, é um potencial enorme de fazer mudanças muito grandes na sua vida. Realmente. Não, assim, o que é ruim da psicologia eu reclamo, eu falo mal mesmo, porque a gente tem que melhorar o campo e melhorar a percepção que as pessoas têm do campo. É o que eu estou tentando fazer um pouco também. Falar, tem um monte de coisa dentro da psicologia, o que as pessoas falam de psicologia que é besteira. Esquece isso, não perde seu tempo. E tem o que é bom. E tem muita coisa que é bom. É uma questão de separar também. Mas enfim, eu vou deixar os links para os materiais que eu falei, os cursos, caso você tenha interesse de aprendizagem de ciúme. E o e-book, né, Psicologia Prática, é embaixo. Você pode acessar universodapsicologia.com/cursos ou universodapsicologia.com/ebooks, acho que é isso. Entra no site que você vai achar lá no menu superior isso aí. Conta pra mim então, o que você acha? Você já sabia dessa diferença? O que você acha? Qual é essa percepção que você tem de psicologia e de psicoterapia? Você achava que era a mesma coisa? Como que você pensava isso? Como que você pensa agora? Porque talvez é uma coisa nova para você que você ainda não digeriu bem. Então, a gente conversando mais sobre isso, a gente consegue desenvolver mais a ideia. E se você tiver interesse, você me fala, que a gente pode falar mais desse assunto, desenvolver ele melhor em outros momentos e falar de especificidades, para a ideia ficar mais clara mesmo. A ideia é ser um ponto de disparo básico para causar só o despertar. Fala assim, não é bem isso, né? Causar confusão que a gente pode explicar um pouco depois. É isso, um abraço.